Oi! No vídeo de hoje vou mostrar uma função não tão conhecida no Photoshop, as sombras e os realces, que possibilitam você afetar as partes mais claras e mais escuras da imagem, assim como o Lightroom faz. Essa é a foto original e depois da ferramenta ela ficou assim. Vamos lá? Então, para quem é usuário do Lightroom, ele pode estar acostumado com essa função aqui, realces e sombras, que são muito úteis, onde os realces, quando a gente diminui, ele deixa mais escuras apenas as partes mais claras da imagem, e quando a gente aumenta, ele deixa mais claras apenas as partes mais claras da imagem. E as sombras, o contrário, quando a gente aumenta a sombra, ele me dá mais detalhes da imagem. O que está escuro deixa de ser tão escuro, e quando a gente diminui as sombras, ela produz mais sombras. Só que no Photoshop isso não é tão claro. Como uma camada de ajuste, a gente não tem os realces e as sombras. Inclusive eu nunca entendi por que a gente não tem isso, porque seria bastante útil. Mas essa função existe no Photoshop, eu vou mostrar agora como a gente trabalha em cima dela. Ela também trabalha os realces e sombras e tem opções para ajustes mais finos que podem ser mais úteis do que apenas os dois slides do Lightroom. Então, como é que a gente faz? Eu estou aqui com a mesma imagem, essa imagem que pode-se notar que tem muitas partes escuras, né? A gente precisaria dar uma clareada nessas partes escuras para a gente ter um pouco mais de detalhe. E o que é que eu vou fazer? Claro, primeiro eu vou fazer uma cópia de segurança da camada, plano de fundo, apertando Ctrl J ou Comando J. E, como eu já falei, não existe uma camada de ajuste com os realces e as sombras. Então, é uma função que a gente vem aqui em Imagem, Ajustes e sombras realces. É mais um motivo da gente ter que fazer uma camada de segurança, porque quando eu apertar em OK aqui, ele vai modificar a camada como um todo, né? Então, não é uma coisa que é destrutiva, entre aspas, né? Pode ser que sua tela não tenha aberto todas essas opções, porque se você não tem isso aqui clicado, mostrar mais opções, a gente só vai ter sombras e realces. Praticamente igual ao Lightroom. Quando você aumenta a sombra, você tem mais detalhes na imagem. E quando você aumenta os realces, você diminui as partes mais claras da imagem. Pode dar uma olhada aqui nessa parte do sol e principalmente nesse espaço aqui entre as nuvens. Eu vou aumentar a intensidade dos realces e ela vai ficar mais escura. Então, em teoria seria um pouco mais limitado que o Lightroom, você ainda pode ir para parâmetros negativos para fazer o efeito contrário. Mas acontece que você tem essa aqui, essa tem mais opções, né? Você clica aqui em mostrar mais opções e você vai ter realmente um ajuste mais poderoso das sombras e dos realces. E agora eu vou mostrar o que faz cada coisa dessa. A intensidade é como o próprio nome diz, eu estou trabalhando aqui no menu sombras, tá? A intensidade, quando a gente aumenta a intensidade das sombras, ele vai tentar diminuir as sombras das regiões mais escuras dessa imagem, vai tentar me dar mais detalhes. Note que quando eu coloco no máximo fica uma coisa até artificial, coisa que no Lightroom não fica, até porque a gente não chega nessa intensidade toda no Lightroom. Mas é basicamente isso, aumentou a intensidade, ele traz o que está escuro para ser menos escuro. Agora a gente tem muitas partes em cinza, né? Fica bem tosca essa transição. Por quê? Porque a gente tem que realmente mexer aqui no tom e no raio para deixar uma coisa mais saudável. Vamos falar dessas próximas opções. Tom. O tom é o que você quer que o Lightroom considere escuro e claro em relação à porcentagem. Quando a gente coloca uma porcentagem bem baixinha, o Lightroom só vai considerar que é sombra uma insignificante área da imagem. Note que agora, quando eu mexer na intensidade e aumentar, apenas as partes muito escuras vão ser clareadas, tá? Quando eu aumento esse tom e a intensidade já está no máximo, para exemplo, tá? Mais partes são consideradas sombras e mais partes estão sendo clareadas. Quando eu coloco o tom em 100%, ele está considerando uma grande parte da imagem como uma sombra e está clareando geral. Então, ó, intensidade 0, imagem sem nenhum efeito, intensidade no máximo, uma grande parte da imagem está sendo clareada porque o tom está em 100%. Ok, vou voltar aqui para o 50% padrão. E agora vamos falar do raio. O raio é muito importante. Basicamente o raio faz com que a transição entre um pixel que ele considera sombra e o restante dos arredores, tá, os vizinhos, os pixels vizinhos que ele não considera sombra,
seja mais brusca ou mais graduada. Só que o raio não está em porcentagem, ele está em pixel. Então vai depender do tamanho da imagem. Como essa imagem é enorme, um raio de 30 pixels vai fazer uma transição muito brusca entre o que é sombra e o que não é. Note que tem muitas áreas em cinza aqui. Quando eu aumento esse raio, eu deixo a coisa mais sutil. A gente nota que não tem tantas partes agora com esse cinza chapado de transição. A gente tem um degradê, e eu vou colocar a intensidade no 0 e aumentando, para a gente ver que os detalhes estão sendo dados de forma mais natural do que quando o raio estava baixinho. Eu vou baixar aqui o raio novamente. Você vai ver como realmente fica um cinza chapado, uma transição feia nesse raio de 1 pixel. Então cuidado com os raios, principalmente com os raios mais curtos. Então o raio tem extrema importância quando estiver mexendo nessa imagem. Beleza, então intensidade, tom e raio. Com os realces vai ser exatamente a mesma coisa, tá? A gente tem a intensidade dos realces. O realce para o Photoshop, no momento, ele está considerando realmente só o sol e essas partes mais claras, essas nuvens. Então, quando eu aumentar a intensidade do realce, nota que elas estão ficando mais escuras, ok? Mas, veja bem, ó, elas estão ficando mais escuras, mas com essa transição aqui também complicada, né? Temos uma parte brusca entre o que está sendo escurecido e o que não está sendo escurecido. Então, mais uma vez, eu já vou pular aqui o tom para fins de exemplo, porque o raio está muito curto. Se eu aumento esse raio, ele faz uma transição mais suave entre o que é realce e o que não é realce. Ó. No 0, eu consigo escurecer de uma forma mais humana, porque eu aumentei o raio. E o tom, assim como o tom das sombras, é o que é realce para ele. Se eu colocar o tom no mínimo, quase nada para ele está claro, é um realce. E se eu coloco no máximo, ele já considera boa parte da imagem realce. Então, se eu quero escurecer geral, eu coloco um realce maior. Posso até aumentar também um pouquinho o raio para essa transição ficar mais sutil. Beleza, ó. Antes dos realces, depois. Antes de qualquer modificação, depois da modificação. Beleza, a gente tem agora ajustes de cor, onde basicamente é uma saturação, é um ajuste de saturação. Quando a gente mexe muito com sombra e realce, a gente pode bagunçar um pouco a questão das cores e do contraste. Então, quando eu tiro, a imagem fica mais puxada para o cinza, e quando eu aumento, eu deixo a foto mais colorida. Então, gostei, posso até colocar um pouco mais aqui, coisa de 50 de saturação. O meio tom é basicamente o contraste das regiões médias da imagem. Então, quando a gente mexe com o claro e com o escuro, a gente também bagunça um pouco o contraste. Então, se eu tiro tudo, fica bem chapado, bem cinza. E se eu aumento, eu deixo a imagem com mais contraste. Ela fica um pouco mais escura nas partes mais escuras e claras nas partes mais claras. Mas pode ser interessante para dar uma vida a essa foto. Veja bem, antes, depois. Que ajuste interessante é o sombra e realce, que você pode melhorar a foto basicamente só com isso aí. Esses dois últimos ajustes é quase como um limiar do que é preto e o que é branco para o Photoshop. Eu realmente recomendo você deixar em 0,01%, certo? Que é o que ele vai considerar o branco absoluto. É realmente o branco da imagem, 0,01%. Se eu coloco um valor alto, ele começa a considerar essa porcentagem, dessa porcentagem para baixo no caso do preto, ou dessa porcentagem para cima no caso do branco, como branco absoluto. E a imagem fica com um contraste extremo e bastante chapada. Vou dar um exemplo, eu vou pegar aqui o branco, em vez de considerar o recorte de branco 0,01%, vou botar 10%. Note que a imagem ficou muito clara, porque 10% da imagem ele já considera branco absoluto, ele puxa tudo muito para cima. Então, não é nada saudável isso aí. A mesma coisa com o preto, ele puxaria tudo muito para o preto, vai ficar uma imagem bastante desorganizada em relação aos tons. Então, aconselho deixar no nível 0,01, ok? Aqui você pode salvar o padrão, se você sempre vai usar isso aí, ou está usando uma grande quantidade de fotos, é só clicar em salvar padrão. E aqui você pode salvar essa configuração e carregar uma configuração salva, se você usa bastante isso em outras imagens. Então eu dou ok, e essa camada 1 é uma camada que tem as sombras e os realces. Antes, imagem original, plano de fundo, depois, olha que legal. É assim que você então controla o ajuste das partes mais claras e mais escuras no Photoshop. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Eu também posso tratar uma foto sua, é só enviar ela para mim em alta resolução, com seu nome completo, diz também de onde você é, por e-mail canaltratandofoto@gmail.com.
gmail.com. E se você conhece um fotógrafo muito bacana, que você não sabe como ele trata as fotos, você tem uma foto impressionante, diz como ele fez isso, pelo amor de Deus, manda ela para mim também, pro e-mail canal tratandofoto@gmail.com, que eu também faço um episódio explicando como essa pessoa tratou essa imagem. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!